Aqui no Livro Letrar, nesta semana, nós também vamos apresentar à criança a segunda narrativa selecionada para compor este livro. Essa narrativa vai permitir à criança também o aprofundamento de várias questões relacionadas ao funcionamento da linguagem escrita. Então, inicie os encaminhamentos, as propostas desta semana aqui na página 22 do livro e convide a criança a descobrir qual é essa história, o título dela, por meio deste desafio. Ela deve ordenar as letras que nós aplicamos neste quadro de acordo com a sequência numérica apresentada e assim ela vai compor uma palavra. Assim que a criança tiver montado já essa palavra, faça a leitura do título, portanto, para ela. Gulliver. Assim a criança vai saber que a história se chama Gulliver. Será que a sua criança já ouviu, já teve a oportunidade de conhecer essa história em algum momento? Caso essa história já faça parte do repertório dela, combinem de que irão analisar se essa versão que nós apresentamos aqui é parecida com essa que ela conhece, tá certo? Bom, agora que ela já sabe o título da história, comente com ela que também ela fará um mini livro dessa história, ou um livro, afinal ele pode ter um tamanho um pouco maior do que o anterior, olha só. Peça para a criança destacar a capa dessa história. Essa capa aqui está disponível no material de apoio na página 93. E assim que a criança destacar a capa, eu aqui já colei numa folha de papel sulfite, porque essa estratégia vai ser sempre usada, né, com relação a essa história Gulliver, tá certo? Então vocês podem efetuar a colagem do cartão contendo a capa da história numa folha de papel sulfite. E aí você pode evidenciar para a criança que aqui há um espaço destinado ao título da história. E assim, portanto, ela pode observar o título já composto aqui na página 22 do livro Letrar e por meio da escrita imitativa ela pode registrar o título da história aqui na sua página do livro Gulliver, tá certo? Bom, além do título da história, a criança também é convidada a ilustrar toda a história. Então, ela deve escrever, registrar o nome dela nessa área aqui também. Conte isso tudo para a criança e faça alguns comentários com relação a essa narrativa. Bom, originalmente, Gulliver é uma longa narrativa. Então, ela está organizada por partes, por capítulos. E você pode comentar com a criança que cada capítulo recebe um nome, recebeu um título, tá certo? Vejam, nós optamos por uma versão adaptada e publicada pelo estúdio do Maurício de Souza. Por isso que está aqui, né, evidenciado o fato de que foi o Maurício de Souza, então, quem recontou essa história. E é justamente essa versão que a criança terá contato. Essa versão foi escolhida justamente por estar adequada para essa faixa etária, crianças, portanto, de 5 anos de idade, tá certo? E depois de contar para a criança que essa história está organizada em capítulos por ser uma longa história, você pode revelar a ela qual é o título do primeiro capítulo. Então, anote o título Sonho de Menino em uma tira de papel para mostrar para a criança. E ao fazer essa apresentação, você pode efetuar a leitura apontada dessas partes. Portanto, à medida que pronuncia cada parte da palavra, você pode ir apontando as palavras aqui na tira de papel, no registro que você elaborou, tá certo? Bom, depois que a criança conhecer qual é o título desse capítulo, apresente o áudio desse capítulo para a criança. Nós o disponibilizamos nesta apresentação. Então, a criança deve apreciar esse trecho, esse capítulo na sua companhia e depois de ouvir, isso pode acontecer mais de uma vez inclusive, vocês podem conversar sobre os acontecimentos evidenciados nessa parte da história. Bom, essa primeira parte evidencia a infância do menino, de Gulliver, e conta também qual era o brinquedo preferido dele. Pergunte para a criança se ela se recorda qual era esse brinquedo preferido de Gulliver. E se ela não se recordar, que tal ouvir mais uma vez esse capítulo da narrativa? Então apresente-o novamente para a criança e depois disso ela vai se recordar, portanto, que o menino gostava de brincar com barco e que o grande sonho da vida dele era participar de muitas aventuras a bordo de um barco. Então, você pode perguntar para a criança qual dessas 3 palavras
se refere a esse brinquedo que o menino tanto gostava? Bom, nós temos aqui as palavras barco, bola e bicicleta. E algum indício pode ajudar a criança a identificar qual dessas palavras representa a palavra barco, o nome do brinquedo que o menino gostava. Veja, das 3 opções que colocamos aqui, barco é a única que finaliza com a letra O. E você pode perguntar para a criança isso mesmo. Com que letra termina a palavra barco? E será que alguma dessas palavras aqui termina com essa última letra que você identificou? Veja, esses questionamentos podem auxiliar, portanto, a criança a localizar a palavra barco entre as opções, tá certo? E aí ela pode fazer uma marca contornando a palavra ou então marcando um X sobre ela, tá certo? Depois disso, a criança é convidada a fazer a montagem dessa primeira parte da história, desse primeiro capítulo. Veja, nós apresentamos cada capítulo em cartões que estão disponíveis no material de apoio. Então, na página 95 do material de apoio, você deve solicitar à criança que destaque o cartão referente ao capítulo 1. Veja, nós já aplicamos aqui essa identificação, capítulo 1, portanto, o número 1 deve ajudar a criança a localizar o cartão que ela precisa destacar do material de apoio e então ela deve retirar essa parte da história, esse trecho da história lá do material de apoio. A criança deve reparar que não aplicamos o título do capítulo, então você deve convidar a criança a fazer esse registro. Para ela escrever aqui o título do capítulo, Sonho de Menino, ela pode se apoiar na tira de papel que você providenciou contendo esse título. Então a criança pode observar quais letras são necessárias, né, para compor o título e à medida que vai percebendo isso, ela registra, portanto, aqui nessa linha do cartão, tá certo? Em seguida, esse mesmo cartão deve ser colado também numa folha de papel, como eu já mostrei aqui, a capa da história está assim montada, da mesma forma ela deve colar, portanto, esse trecho, esse capítulo, o cartão do primeiro capítulo, numa nova folha para elaborar algumas ilustrações. Conte para a criança que, além de fazer seus próprios desenhos, ela pode utilizar alguns adesivos que nós disponibilizamos aqui no material de apoio. Olha só, na parte dos adesivos, aqui entre as páginas 10, 11 e também na página 14, nós temos mais alguns adesivos, várias possibilidades de ilustração que ela poderá utilizar ao longo dos encaminhamentos para ilustrar cada um dos capítulos da história. Mas alerte a criança que essa história tem 8 capítulos, portanto ela deve analisar bem quais são as alternativas que ela tem aqui para não utilizar todas de imediato e ter opções até o final desses encaminhamentos, tá certo? Então ela deve eleger entre essas ilustrações quais são as mais convenientes para essa parte da história que ela vai ilustrar, que ela vai representar. Então ela pode colar alguns desses adesivos nessa folha de papel sulfite, onde já colou o cartão do primeiro capítulo e além de colar os adesivos, ela pode também elaborar vários desenhos representando então os acontecimentos desse capítulo, tá certo? E depois disso, você pode convidar a criança a acompanhar mais uma vez a leitura desse capítulo aqui no cartão. Você pode fazer a leitura para ela ou então reapresentar o áudio que contém exatamente esse trecho da história. O desafio para a criança será apontar as palavras que estão sendo pronunciadas de modo que ao final da narração desse trecho ela também chegue ao final do texto escrito. Veja, essa brincadeira de fazer a leitura apontada, mesmo quando a criança ainda não lê convencionalmente, é um grande desafio que a faz refletir sobre vários aspectos da linguagem escrita. Então proporcione isso a ela mais de uma vez para ela brincar de acompanhar o texto, procurando dosar os apontamentos de palavras à medida que a narração vai acontecendo no áudio ou por meio da sua leitura, tá certo? Essa é uma estratégia, portanto, que faz a criança prestar atenção em vários aspectos da linguagem escrita e assim ela vai ampliar vários de seus conhecimentos, tá certo? Bom, depois disso, você pode relembrar a criança a respeito de qual era o sonho do menino. O sonho dele era navegar por estes mares e viver muitas aventuras.
Então, depois que a criança relembrar deste fato, você pode convidá-la a representar aqui, por meio de desenhos ou se ela desejar por meio da escrita, quais eram esses sonhos do menino Gulliver. E depois que ela tiver elaborado esse desenho, que tal se você perguntasse para a criança sobre os sonhos dela? Quais serão esses sonhos que a sua criança vai lhe contar? E se você quiser, você também pode contar quais são os seus. Certamente vai ser uma conversa bastante envolvente. E eu espero que vocês aproveitem bastante esse momento também.